todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Estamos em Brasília para uma temporada da Bucocast e estou recebendo Dr. Bernardo Colnaghi, ele que é cirurgião bucomaxilo. Nós estávamos falando antes da sua formação que é importante dizer também que tem uma formação dentro da ortodontia aqui dentro da bucomaxilo, quando fala de cirurgia ortognática, é muito importante. Dr. Bernardo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Nós já temos uma caminhada antes, porque ele está com a gente lá na agência Agape, a gente já nos conhecemos. É um prazer poder recebê-lo aqui. Agradeço primeiramente, Ismael, o convite por estar aqui com você, fazer esse bate-papo entre nós aqui. Espero que a gente possa trocar uma ideia bacana aqui. Falar um pouquinho da vida do bucomaxilo e, obviamente, falar do paciente, né? O paciente cirúrgico, o paciente de cirurgia ortognática. Eu disse aqui, agora há pouco, você tem a formação da bucomaxilo e na ortodontia. Primeiro você começou pela buco ou começou pela orto, doutor? A orto primeiro. A orto primeiro. Primeiro a orto, depois a buco. Eu vi porque a ortodontia, os pacientes vinham até a gente para poder fazer um tratamento ortodôntico e muitos pacientes necessitavam da cirurgia ortognática. E os ortos, às vezes, não sabem, não tem indicação para indicar. E eu vi um grande problema nisso daí. E aí, onde eu falei, vamos fazer a buco também para poder unir o útil ao agradável. O paciente não sai do consultório e a gente acaba tratando o paciente da melhor forma possível. Você recebia o paciente para o tratamento de ortodontia e esse paciente precisava da cirurgia ortognática, né? Você via que com a ortodontia você não conseguia resolver. Você conhece muito bem a vida do ortodontista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você buscou a bucomaxilo justamente para poder entregar para o paciente de ortodontia o que ele buscava, né? Muitas das vezes problemas e deformidades que a orto não consegue resolver, né, doutor? Sim, buscar excelência para o paciente. Primeiro o paciente em primeiro lugar, né? Como eu falei, eu me deparava com os pacientes, eu indicava o paciente, procura um buco para poder resolver seu problema. E aí eu vinha do buco depois, faz esse tratamento. E aí eu não concordava, eu não concordo com o que o buco está falando. Aí ficava aquele jogo de ping-pong. E o paciente nesse meio tempo ficava perdido. Então, o que eu faço? Eu sigo o que o orto fala, sigo o que o buco fala. Aí, nesse intuito, eu falei, vamos fazer a buco também para poder entrar nessa caminhada para entregar o melhor resultado para o paciente. E hoje, o paciente de cirurgia ortognática, ele é um paciente diferente de um paciente da ortodontia que não precisa passar para a cirurgia, né? Porque, às vezes, o paciente da ortodontia que não necessita da cirurgia ortognática, me corrija se eu estiver errado, ele não tem, de repente, uma deformidade tão severa, né? Algo que você consegue tratar somente com a ortodontia. Já o paciente cirúrgico, uma vez que ele é cirúrgico, a ortodontia não tem como resolver, né, doutor? É o que acontece, Ismael. Tem muitos pacientes que vêm até o meu consultório, não sabem nem o que é cirurgia ortognática. O paciente tem um queixo para trás, e aí você vai conversando com ele, vai falando, é porque eu não durmo bem, porque eu tenho uma apneia, porque... E aí você vai verificar a possibilidade de fazer um tratamento ortodôntico para esse paciente. Só que a gente não pode simplesmente olhar a oclusão dentária do paciente. Tem que ver um contexto geral. Então, tem muitos pacientes que chegam até mim para tratar ortodontia que eu falo, já ouviu falar em cirurgia ortognática? Não, o que é? E é onde a gente vai conversar com o paciente, a gente vê que aquele paciente se enquadra para a realização da cirurgia ortognática. E outros pacientes já chegam, o seu caso só pode ser tratado com cirurgia ortognática. Os pacientes que são classe 3, queixo protruso, paciente também tem muito retrognatismo, queixo para trás, que a oclusão dentária está em classe 2, que não estão no bom engrenamento dentário. Esses pacientes têm que passar para a cirurgia ortognática. Então, acaba que a ortodontia ela filtra muito isso daí, para poder ir para só a parte ortodôntica ou vai também para a parte da cirurgia ortognática. Acaba dando a direção, né? Se esse sim. paciente vai ficar somente na ortodontia, ele vai precisar da cirurgia também. Eu costumo dizer, só te interromper, que a gente tem que fazer um planejamento do paciente. O paciente, quando senta na cadeira, a gente tem que dar opções para o paciente. Opção, qual que é a opção? E sempre eu sempre pergunto para o paciente, qual que é a sua queixa principal? O que lhe incomoda? O que lhe trouxe até aqui? Porque muitas vezes o que é principal para ele, não é principal o que eu estou vendo. E o paciente, às vezes, ele não sabe o que é uma cirurgia ortognática. Tem paciente que já vem falando assim, eu preciso de cirurgia ortognática. Tem outros que não. Você que oferece para o paciente o que é e mostra os propósitos, os benefícios que a cirurgia vai trazer. E aí onde o paciente ele vai aceitar e você vai dar a proposta para ele do tratamento e com certeza você vai optar pela cirurgia ortognática. Quando ele é viável de ser feita. Quando tem indicação. Indicação. Né?
Doutor Bernardo, a gente vai se aprofundar nesse tema da cirurgia ortognática, mas antes de a gente entrar nesse tema, você está há quantos anos dentro da graduação? Você se formou em que ano? Você 2001. 2001. Tem 24 anos. 24 anos dentro da odontologia. Aí Você pensou na medicina antes ou não? Porque tem alguns colegas que pensam na medicina e acertam a odontologia. Não, já fui direto para odonto, já de cara. Tinha alguma inspiração? Alguém que... Não, na realidade minha irmã fazia odonto e aí eu falei, vou junto. Vou junto com ela. Ela já estava fazendo? Já estava fazendo, 6 meses antes que eu. E aí minha filha, aproveita e já vai logo, é um aluguel a menos, é um condomínio a menos, já embarca. Então vamos nessa então. Já entrou na odonto. Já entrei na odonto. E aí quando você entrou, o que te levou você primeiro para ortodontia? O que fez você pensar na orto? Eu, quando eu saí da faculdade, eu queria fazer endodontia. Endodontia? Endodontia. Eu queria fazer endo. Aí tem época, tinha muita gente na época que pensava na parte de endo, orto, não, que era? Não tinha, que eu gostava mesmo da faculdade de fazer. E aí eu fui para Goiânia, esse meio termo formei em São Paulo e Marília, fui para Goiânia, e lá eu fiz 2 anos e meio de atualização em orto, depois fiz mais 2 anos e meio de especialização em orto, ou seja, só de atualização e especialização foi 5 anos. E aí depois já tem uns 8 anos que a gente está na bucomaxila. Você da ortodontia, você seguia a filosofia de quem? Capelosa, do Ricketts. De quem? Ricketts e o McNamara que a gente seguia. Mas hoje, por exemplo, eu, Bernardo, eu não sigo mais as filosofias. Porque hoje a gente trabalha com software, né? De planejamento. Então, hoje eu mesmo monto meus casos. Aquelas análises cefalométricas que vêm na documentação ortodôntica, aquilo eu nem olho. Porque é tudo baseado na base do crânio. É minha forma de pensar, tá? Não é que está errado quem segue. Então, assim, o software hoje ele me permite fazer simulações, tanto ortodôntica quanto para a cirurgia ortognática. Então, a gente tem que ver lá na frente. Por exemplo, o paciente vai extrair 2 premolares. O paciente chegou com classe 2, que é o queixinho para trás e o classe 2 dentária. Um dos tratamentos é a extração de 2 dentes superiores. Mas o paciente tem indicação para isso? Os incisivos estão vestibularizados? Estão em boa posição? Já estão lingualizados? Então, tudo isso é o planejamento que a gente faz. É onde eu faço meu próprio planejamento em software que eu mesmo faço a própria simulação dos meus casos. Muitas das vezes tem esses planejamentos que são terceirizados. Você faz os seus planejamentos? Eu faço os meus. Eu próprio monto no software. 100% dos meus pacientes eu monto com a teleradiografia e faço as movimentações. Você já tem mais de 2 décadas dentro da odontologia, obviamente pegou aquelas radiografias, aqueles exames com uma dificuldade imensa de você conseguir visualizar, né? Analógico, né? Hoje tudo digital. Como que você vive essa evolução lá de quando você começou e hoje, doutor? O digital hoje veio para ficar, né? Então isso não tem nem sombra de dúvida. Antigamente, os implantes eram traçados na panorâmica, você tinha que solicitar para a radiologia, solicito panorâmico com traçado para a implantodontia. Aí via uma folhinha de acetato lá com os desenhos das mensurações, a gente sabe que não é real, né? Então, hoje o planejamento virtual ele veio para ficar, tanto em ortodontia, quanto em cirurgia bucomaxila, implantodontia, todas as áreas da odontologia. Tecnologia chegou em todas as áreas, né? E cada uma tem a sua peculiaridade. Inclusive, nós vamos falar de planejamento virtual para a cirurgia ortognática. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui à GinMed, né? A Josi e ao Fred, que são parceiros da Bucocast, né? Que nos deu a oportunidade de poder fazer esse podcast aqui, Dr. Bernardo, poder falar um pouquinho sobre da cirurgia bucomaxilofacial e aproveitando também você que ainda não é inscrito no canal da Bucocast, se inscreva no nosso canal e o Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui do nosso podcast com o Dr. Bernardo. Doutor, eu queria que você, na nossa introdução aí, você falou do paciente classe 2, o paciente que tem problema com o sono, né? Uma vez que esse paciente ronca, né? O que se sabe desse paciente? Somente que ele ronca. É um paciente que ronca, mulher reclama, o marido, vice-versa. Ele precisa passar por um otorrino, por um bucomaxilo. Qual que é o caminho que você daria para esse paciente, sem saber, obviamente, se existe uma deformidade ou não? E a pergunta é, uma vez que esse paciente ronca, ele pode ter problema de apneia ou nem sempre o paciente que ronca tem alguma ligação com a apneia? Então, assim, hoje o melhor cirurgião para tratar
pacientes com apneia, ao meu ver, é a cirurgia ortognática, é o cirurgião dentista bucomaxilo. Então, nada contra outros profissionais que fazem outro tipo de tratamento, mas nós nos deparamos, o paciente tem um queixinho para trás, que é classe 2, o espaço aéreo dele fica comprometido. Então, o paciente, quando ele deita, aí que a musculatura relaxa mesmo e aí acaba que o espaço aéreo fica comprometido. E aonde você faz um avanço da mandíbula, você vai ter um ganho desse espaço aéreo, fazendo com que o paciente possa dormir melhor, respirar melhor noturnamente e evitar muitas das vezes a apneia e o ronco. Então, tem paciente que ronca, mas não tem apneia. E tem paciente que ronca e tem apneia. Eu operei agora recente um senhor de 63 anos. Aí você fala, pô, cirurgia ortognática, 63 anos? Sim, ele chegou no meu consultório falando, doutor, salvo meu casamento. Porque a mulher estava do lado, eu não aguento esse homem roncar e ter como ele está. E foi feito um planejamento para ele, na qual a gente avançou, acho que foi 15, 16 milímetros do aumento total. O paciente está com 5 meses de pós-operatório, foi esse ano passado no consultório. Como é que o senhor está? Acabou, melhorei 100%, não tem mais problema, minha mulher parou de encher minha paciência. Então, assim, a cirurgia ortognática resolve para quem tem apneia. Claro, para isso o paciente tem que ter um padrão facial que dê para nós fazermos o avanço da mandíbula. Não adianta o paciente ter uma face boa e a gente querer avançar 3 milímetros só. Não vai resolver a vida do paciente. Então, para a gente poder ter um valor significativo para a melhora dessa apneia, o paciente tem que ter ali 8, 10 milímetros, 12 milímetros para cima, que a face aceite para poder fazer esse avanço. Que uma vez que você faz esse avanço, às vezes acaba, em alguns casos, melhorando até a questão estética do paciente também, né? Acaba, porque o paciente tem um queixo para trás, tem um perfil facial não adequado, a beleza acaba vindo de brinde muitas das vezes aí também, né? Essa cirurgia a gente fala que não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia que ela é a cirurgia funcional e, consequentemente, o paciente ganha de brinde a estética. E muitos pacientes vêm até a gente e trazem a estética. E quando a gente mostra para ele que a cirurgia não é apenas estética, que tem uma grande função nisso, aí une o útil ao agradável. Você vai resolver a função do paciente junto com a estética que o paciente quer, muitas vezes, melhorar, né? Muitos pacientes têm o antro posterior, para corrigir o antro posterior, que seria justamente o queixo para trás. Tem paciente que tem excesso vertical, com sorriso gengival. Tem paciente que tem a face curta, que não aparece dentes. Então, isso tudo a gente consegue resolver na cirurgia ortognática, função e, consequentemente, a estética para o paciente. Doutor, sempre que o paciente apresenta para você um perfil classe 2, um retrognata, você vai avaliar a questão do ronco, do sono, saber investigar se esse paciente dorme bem, ou nem sempre está associado a isso? Eu tenho o hábito de solicitar também a polissonografia, né, para o paciente. E muitas vezes o paciente já vem com a polissonografia. Muitas vezes o paciente vem indicado do otorrino, que já fez vários tipos de tratamentos com o otorrino e também não consegue resolver a questão do ronco e da apneia. Então, eu costumo dizer que o clínico, ele é soberano. A polissonografia vai nos dizer que o paciente tem uma apneia? Sim, mas o clínico do paciente a gente avalia. O paciente tem um queixinho para trás. Queixas do paciente, queixas dos familiares, queixas da esposa, tudo isso a gente leva em consideração para a gente poder fazer um planejamento adequado para aquele caso de cada paciente. Falando em planejamento, vamos entrar aqui no tema de planejamento da cirurgia ortognática e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre das indicações da cirurgia ortognática. O planejamento virtual da cirurgia ortognática, o quanto auxilia o cirurgião no diagnóstico, no tratamento do paciente cirúrgico, doutor? Hoje não tem mais o porquê de fazer planejamento hoje, como eu aprendi, na cegueta e no olho, entendeu? No articulador. No articulador, a gente já fez muito isso. Então, hoje em dia, o 3D veio para ficar. O paciente, quando ele vai fazer o pré-operatório, ele vai fazer um escaneamento dos dentes e nós vamos fazer uma tomografia do paciente. Com essa tomografia, nós vamos alimentar o software com a tomografia e junto com os modelos escaneados do paciente. E a gente vai fazer um planejamento. Esse planejamento é feito uma cirurgia prévio no software para essa cirurgia no software gerar um link, que é onde a gente vai fazer o guia cirúrgico.
Doutor, hoje você tem o planejamento a favor da cirurgia ortognática, que ela é uma inovação, né? Vamos falar assim que dos últimos anos na cirurgia ortognática, o planejamento ele contribuiu muito, mudou, né? Vamos dizer assim, os resultados da cirurgia ortognática. Você entende que o planejamento auxilia na questão do tempo cirúrgico, otimização do tempo? Eu não sei se você tem com você essa questão do tempo da cirurgia ortognática, se é um fator importante para você, se você entende que se a cirurgia dura 2, 3 ou 4 horas, o que importa é o paciente sair bem da cirurgia. Como que você vê essa questão? Eu falo na hora da cirurgia que ali nós não estamos correndo Fórmula 1. Né? Então, assim, paciente, se a cirurgia demorar 2 horas, 2 horas e meia, 3 ou 3 horas e meia, não é o problema. O problema é o resultado sair bem executado. Então, o planejamento virtual, ele traz uma maior previsibilidade para a sua movimentação cirúrgica. É onde você vai ver no software, antes da cirurgia, mostrar para o paciente, ó, o seu queixo vai ficar assim, no próprio rosto do paciente, do tecido mole que vem da tomografia. E aí a gente consegue fazer uma maior previsibilidade e, durante a cirurgia ortognática, nós não fazemos quase nada de planejamento. Nós vamos executar a técnica cirúrgica. Claro, a gente fazer um planejamento prévio, a gente vai saber, por exemplo, vai fazer um giro horário da mandíbula. A gente sabe onde é que vai pegar lá atrás. Já entra, já desgasta onde a gente vai pegar. Então, se a gente não tem esse planejamento virtual, a gente não sabe aonde que são os contatos prematuros que vão ocorrer. E aí, onde a gente pode ter uma melhor rapidez na cirurgia devido justamente a esse planejamento que a gente faz previamente. Esse planejamento mudou totalmente a vida do cirurgião bucomaxilofacial. Quando fala de cirurgia ortognática, eu acho que eu não me lembro alguém que passou por aqui e tenha deixado de exaltar o planejamento da cirurgia ortognática. É unânime a importância desse software dentro do planejamento. Falando do paciente cirúrgico, eu queria que você falasse do paciente classe 3, que é um paciente inverso do 2, né? Quais são os problemas que esse paciente relata quando procura você e quais os benefícios que normalmente esse paciente tem, além se é igual do 2 ou diferente do classe 2? O paciente classe 3, ele é um paciente que é prognato, o queixo é para frente. Não quer dizer que apenas o queixo é para frente, pode ser que a maxila seja retruída, seja para trás também. Então, é justamente esse planejamento que a gente vai fazer para a gente poder verificar quais são as movimentações que a gente vai fazer. Tem paciente que chega no consultório e vai falar, doutor, é meu queixo que vai vir para frente? Não sei quanto que vai ser para frente. Que vai para trás ou é minha maxila que vai para frente? Eu falo, nesse momento eu não sei te falar com exatidão em milímetros o que vai para frente e o que vai para trás. Quando nós realizarmos o planejamento virtual, aí nós vamos conseguir passar com exatidão a movimentação necessária. Mas o paciente que é classe 3, normalmente, ele tem tanto uma deficiência da maxila, quanto um crescimento a mais da mandíbula também. E pode ter o paciente que seja a maxila bem posicionada e um excesso de crescimento da mandíbula. Isso também pode ocasionar ou um ou outro. E na prática, qual o problema que esse paciente relata? Assim? Qual que é a dificuldade que ele tem no dia a dia com relação a essa deformidade? Os pacientes não só os pacientes de classe 3, mas os pacientes que são classe 2 também, todos os pacientes que têm uma má oclusão dentária, pode gerar problemas de articulação, problemas de fonética, de estética, que eles relatam. Então, paciente que se incomoda muito, principalmente, doutor, vou tirar a foto e meu queixo vai lá para frente primeiro, isso me incomoda. Então, a gente vai justamente ver o que o paciente tem para a gente poder fazer um tratamento específico para aquele caso de cada paciente. Então, o paciente que é classe 3, normalmente ele tem um excesso de crescimento da mandíbula. E isso incomoda bastante. Até mesmo o paciente brinca, doutor, vai chover, parece que eu vou morrer afogado, porque os próprios pacientes falam dessa forma. Então, a queixa principal deles mesmo, muitas vezes, é a estética. Eles querem resolver a estética, mas que justamente a função está associada. E aí, o paciente muitas vezes tem problema de articulação, de dores musculares, porque os dentes não estão bem encaixados como deveriam estar. Hoje, no seu ponto de vista, o paciente tem procurado mais a cirurgia ortognática pela estética ou pela função, doutor?
Está bem balanceado, viu? O paciente ele procura estética, ele procura função. Tem muitos pacientes que é classe 2, que eles vão muito por questão de ronco e de apneia, e o paciente que é classe 3, ele vem porque incomoda realmente a estética. Quando você pergunta qual que é a sua queixa principal para os pacientes que já vêm com a mentalidade da cirurgia, ele nunca fala, porque eu estou com dor assim, doutor, meu queixa para trás me incomoda na foto. Porque meu queixa para frente, isso me incomoda em foto. O meu social fica abalado. Eu não consigo dar um sorriso em fotografia. Eu não consigo sair de casa. Então, e quando você mostra para ele que só a estética não é o principal, que ela vai melhorar também com a função, devido a devolver o encaixe dentário para o paciente, aí fica maravilhoso o resultado. O paciente, eu tenho a impressão que a maior parte dos pacientes que procuram cirurgia ortognática procura pela estética. E, obviamente, quando se tem uma discrepância muito grande na mordida, né? Aquele paciente classe 3 que não mastiga direito, tal, ele já sabe que tem uma deficiência, né? Ou, às vezes, o paciente acaba até acostumando, né? Nasceu com aquela deformidade e acha que é normal, né? Mas, ao ver assim e falar com os cirurgiões, eu vejo que o estético tem sido um apelo muito grande. Não podemos esquecer dos pacientes laterognata, que estão os queixinhos tortos para um lado e para o outro. Os pacientes com assimetria facial. Isso. Eu queria que você falasse desse paciente engatando já. Eu tenho uma paciente agora, recentemente operei ela, deve ter uns 20 dias, que ela me fez chorar junto com ela. Ela autorizou a cirurgia e quando eu fui fazer o planejamento dela, os exames do planejamento, ela começou a chorar. Eu falei, aconteceu alguma coisa? E ela falou assim, o senhor está realizando o sonho da minha vida. Você vai realizar o sonho da minha vida. Muitas coisas já foram faladas a meu respeito por causa do meu queixo. O dela era muito torto, realmente. E ficou um espetáculo a cirurgia dela. Está com 20 dias pós-operatório e ficou fantástico. E ela, toda vez que eu a vejo, nos retornos, ela chora e eu choro junto com ela também. Então, assim, a emoção que dá pra gente é muito satisfatório, sabe? Ver o paciente que sofreu bullying a vida inteira com aquele laterognatismo severo como ela, a gente devolver para ela uma simetria facial adequada. O laterognatismo. Laterognatismo. Saiu a palavra. É o paciente que tem o queixo torto, ou ele pode assimétrico. Eu queria que você falasse dessa forma para a gente poder encontrar esse paciente e ele entender que existe uma solução para ele com relação à cirurgia ortognática. Que muitas das vezes ele pode ter essa região da face, até às vezes você precisa... É um desafio, talvez, da cirurgia ortognática, é o maior desafio para você devolver esse paciente que tem assimetria, doutor? Assimetria hoje é o resultado mais complexo que tem para a gente poder fazer. Muito complexo, é o mais difícil da gente poder tratar, porque é milímetros para a gente poder pensar. E muitas vezes o paciente que ele tem assimetria, com o queixinho torto, ele também tem um quente maxilar. O que é quente maxilar? O paciente, quando sorri, aparece mais gengiva de um lado que do outro. E quando o paciente ele é assimétrico, um queixo para um lado, e ele tem essa assimetria, tem esse desnível gengival na maxila, a gente dá graças a Deus, porque quando que a gente vai fazer a impactação de um lado da maxila, o queixo automaticamente ele já vai fazer o giro. O ruim é quando você pega um paciente que ele é assimétrico e a gengiva superior está mostrando normal. Aí o resultado para a gente poder chegar é um pouco mais complexo. E aí, muitas das vezes, a gente tem que fazer algum tratamento prévio, usar aparelho, placa de ancoragem, para poder a gente intruir um lado da maxila dos dentes, para aparecer essa discrepância gengival, para ter essa discrepância gengival, para depois ir para a cirurgia. Eu tive uma paciente que foi desse jeito. Ela tinha uma assimetria, fizemos o software, o planejamento dela, e eu falei, dona fulano, não dá para operar a senhora, porque o queixo da senhora, a hora que corrigir, ele vai voar, ele vai mais para o outro lado ainda, não tem condições. Nós instalamos placa de ancoragem nessa paciente, de um dos lados, não me recordo agora qual o lado, e a gente fez uma intrusão da dentário para esconder um pouco a gengiva dela, agora vai para a cirurgia, agora já dá para fazer. Então, é um desafio. O pior paciente para tratar é o paciente assimétrico. Pior que eu falo de resultado, para a gente tem que ter... Não pode errar, cara. Desafio maior. É um desafio gigantesco. Paciente com laterognatismo.
Sabe que você falou uma coisa aqui que eu nunca ouvi nenhum cirurgião falar aqui do paciente assimétrico. E olha que a gente fala muito disso, né? Na queixa do paciente, o sorriso também fica... Porque se do lado esquerdo... Nunca ninguém falou isso. Se o lado esquerdo ele tá maior, e aí se o queixo está desviado para o lado oposto, a hora que eu faço esse movimento, a mandíbula automaticamente já gira para o outro lado. E o sorriso é torto também. E quando o paciente chega assim, eu falo assim, tomara que esse paciente tenha um sorriso gengival... alinhado. Não, desalinhado. Desalinhado. Que a gente chama de quente maxilar. Sim. Se ele tiver, maravilha. Aí a gente corrige o quente, o queixo já vai automaticamente. Se ele sorrir certinho, você fala, o BO tá aí, o problema tá aí. Justamente. Doutor Bernardo, me fale do paciente, a gente está falando já sobre isso, do paciente que tem excesso vertical de maxila. São resultados que eu admiro demais depois da cirurgia ortognática realizada, mas eu acho que é um desafio também para você conseguir acertar o ponto certo, né, desse paciente, do sorriso dele, né? O paciente, quando ele tem uma discrepância vertical, normalmente está associado a paciente classe 2, com queixo para trás. Normalmente é assim. Eu tive 2 pacientes já com um grau de dificuldade elevado, nós impactamos 11 milímetros. Que é o sorriso gengival. Gengival, que aparece gengiva. Então, aí a queixa do paciente doutor, essa gengiva me incomoda. Essa gengiva me incomoda. Então, o paciente, você olhando ele dentariamente, você fala, esse paciente não precisa de cirurgia ortognática. Os dentes estão encaixados classe 1 bonitinho, não precisa nem tratar nada. Mas quando a gente vai ver o paciente, a gente vê o paciente tem queixinho para trás, com retrognatismo, tem um excesso vertical, o paciente não tem selamento labial, então o paciente fica com a boca aberta o tempo todo. Então, a hora que você faz esse movimento, impactação de maxila, para poder diminuir a quantidade de gengiva que está aparecendo, automaticamente o paciente já fecha a boca mais, de uma maneira mais, sem forçar, a gente fala sem tensão labial. E aí é onde o paciente faz a movimentação, intrusão da maxila e junto com a rotação da mandíbula para poder jogar a mandíbula para a região anterior. Teve 2 casos nossos aqui, foi bem desafiador, foram 11 milímetros. Inclusive está lá no nosso Instagram, lá, a foto dela, está fantástico o resultado. Ficou muito bom. Esse paciente, o resultado a hora que volta da cirurgia, né? Quando chega em casa fantástico. Com os amigos, porque aí, peraí, você está sorrindo, não está aparecendo mais a gengiva, o que você fez, né? E aí os pacientes, faria tudo de novo? Faria. Todos os pacientes que você conversa, claro, vamos entrar depois nesse mérito, mas todos os pacientes que você opera, faria tudo de novo, doutor, pelo resultado eu faria tudo novamente. Depois passou, já esqueceu a dor, entre aspas, né? Mas o processo da cirurgia, então o paciente, obviamente... Ismael, mas só te interromper, o paciente não sente dor, sabia, na cirurgia ortognática? Ele sente Essa é uma dúvida muito importante dentro. Ele não sente dor. Claro, cada paciente responde de uma forma. Alguns pacientes reagem de uma maneira, outros de outra maneira, mas a grande maioria não sente dor. Sente o quê? Desconforto. Desconforto respiratório, que fica congestionado por alguns dias. Mas dor mesmo o paciente não sente, porque a gente manipula os nervos sensitivos desse paciente. Então, pós-operatório de paciente meu, por exemplo, é analgésico, corticoide anti-inflamatório e antibiótico. Não fico usando muito medicação, o paciente ele não relata dor para mim. Então, é uma cirurgia que ela é tranquila, ao mesmo tempo é uma cirurgia complexa, mas ao mesmo tempo é uma cirurgia tranquila, o paciente não sente dor, sente desconforto. Que, claro, passa uma semaninha aí e já está bem tranquilo. Você falando sobre tranquilidade, eu tenho que te perguntar, que talvez é a dúvida mais frequente dos pacientes que vão passar pela cirurgia ortognática. A gente sabe que a cirurgia ortognática é uma cirurgia eletiva, onde você faz todos os exames prévios, né? Ou seja, é uma cirurgia agendada. Mas o que o paciente quer saber é se a cirurgia ortognática é considerada um procedimento seguro, doutor. Hoje, graças a Deus, evoluiu muito a anestesia, então nós nunca tivemos um problema sequer com nenhum paciente nosso, nem sistêmico, pré-operatório, pós-operatório, nada disso. Então, hoje o paciente, quando ele vai operar ortognática, ele vai fazer todo o risco cirúrgico primeiramente, vai passar pelo cardiologista, vai fazer raio-x de tórax, ver como é que está a questão dos batimentos pelo eletro. Tem muitos cardiologistas que já pedem os exames complementares, ecodoppler, teste da esteira, para poder fazer o risco cirúrgico.
E, junto disso, fazer avaliação pré-anestésica. Os meus pacientes, 100%, eu solicito avaliação pré-anestésica. Para o paciente ir até o hospital, fazer a avaliação com a equipe anestésica que vai fazer a anestesia, para poder ser o mais seguro possível o procedimento. Então, hoje é seguro, sim, totalmente fazer a cirurgia ortognática. Hoje o seu paciente interna em um dia, 2 dias, sai no outro dia. Como que é o tempo de entrada? Quanto tempo demora a cirurgia ortognática? E depois de quantos dias o paciente já está de alta? Normalmente a gente opera num dia, o paciente fica de 24 a 48 horas no hospital. Isso é relativo. Eu já cheguei a operar pacientes 2 no mesmo dia, um pela manhã e outro à tarde. No outro dia fui passar a visita, o outro estava lá, quero ir embora, estou zerado. E o outro paciente, eu não estou bem, vai ir para casa. Então, mas a grande maioria, a gente dá alta com 24 a 48 horas. O paciente tem uma grande... não tem problemas pós-operatório. O maior problema que tem mesmo é o edema, que Sim. se dá, que o paciente colocando gelo nos primeiros 5 dias aí, que a gente preconiza, tem uma grande melhora no edema, congestão nasal, auxílio de seringa com soro para poder fazer essa irrigação nasal, para poder desobstruir o mais rápido possível a cavidade nasal. Juan, quanto tempo nós temos de podcast aí? 29 minutos. 30 minutos de episódio de podcast. Você que ainda não é inscrito no canal da Bucocast, vai lá, se inscreve no nosso canal e também vamos estar compartilhando aqui alguns cortes no nosso Instagram da Bucocast. E aproveitando aqui fazer um agradecimento especial à Ginmed, o nosso amigo Fred, a Josi, que é parceira também e que tem contribuído aqui com a Bucocast na educação continuada, a gente poder disseminar conteúdo da cirurgia bucomaxilofacial. E conosco aqui o Dr. Bernardo. Doutor, falando ainda da cirurgia ortognática, falando de estética, hoje o paciente busca, obviamente, essa face, esse rosto. O que a cirurgia ortognática, o que pode ser agregado junto à cirurgia ortognática, uma vez que às vezes o paciente está buscando um contorno facial, algo que você coloque ali na própria cirurgia ou no pós-operatório? Existe essa combinação dentro da cirurgia ortognática? Existe a combinação de alguns procedimentos, pode ser feito em paciente que quer que faça, hoje caiu um pouco mais da moda, mas fazer bichectomia junto para aproveitar. Hoje está na moda também fazer platismoplastia. Tudo isso faz com que lipoaspiração de papada. Então, isso tudo o paciente hoje ele quer uma estética boa. Então, ele busca hoje para poder fazer todo esse tratamento, para poder ter a função junto com a estética associada. Normalmente, quando o paciente demanda esse pedido, você costuma orientar no mesmo tempo cirúrgico ou você prefere indicar esses procedimentos após a cirurgia ortognática? Esqueci de comentar, muitos pacientes querem fazer alguma cirurgia rinoplastia junto associada com otorrino ou com cirurgião plástico. Aí eu oriento, nesses casos de otorrino, eu sugiro que o paciente faça a cirurgia de rinoplastia posteriormente à cirurgia ortognática, para poder evitar que dê algum problema durante a cirurgia. Então, 100% dos meus pacientes que eles querem operar nariz junto, eu falo, segura um pouco. E muitos pacientes que a gente opera, que ele quer fazer a rinoplastia, pós-ortognática, ele fala, doutor, eu não quero mais fazer, porque meu nariz empinou, ficou do jeito que eu queria na cirurgia ortognática. Então, acaba tendo uma melhora e tem muitos pacientes que não querem fazer rinoplastia posterior. Você consegue prever essa mudança da anatomia do nariz no planejamento? Como vai ficar no pós, doutor? Isso varia muito questão da quantidade de avanço que você vai avançar da maxila. Se o giro da maxila é um giro horário, anti-horário, se vai... que eu falo de giro horário e anti-horário, se vai estufar, para os pacientes entenderem, se vai estufar a base do nariz ou não. Então, tem paciente que dá um sorriso, essa parte aqui é afundada, a gente olha um sorriso lateral, fundo. Então, a gente sabe que esse paciente precisa fazer um preenchimento um pouco maior nessa região, para poder dar a projeção da maxila. E é onde a espina nasal, que é um ossinho que tem, que ele vai projetar o nariz um pouco, fazendo com que ele dê até uma levantadinha na ponta do nariz, fazendo com que tenha uma melhora muito boa na parte estética também dessa parte do nariz. Mas não é o ênfase da cirurgia. Eu falo para o paciente, nariz não é o ênfase da cirurgia. Nós não fazemos nenhum tipo de cirurgias do nariz. A gente vai fazer um movimento ortodôntico, um movimento da maxila e, consequentemente, vai ter uma melhora no seu nariz.
A dor na ATM, articulação, uma vez que o paciente sente dor, pode ser um indicativo também que esse paciente ele é um paciente de cirurgia ortognática, doutor? Hoje, a DTM, a doença do momento hoje depois da pandemia que veio os problemas psíquicos que eu falo, né? Então, hoje você pega 90% dos pacientes no consultório que vem reclamando de DTM, tem um componente emocional por trás. Paciente que não dorme bem, paciente que não pratica exercícios físicos, paciente que não tem uma vida social boa. Então, não adianta você operar a TM desse paciente e você não melhorar essa parte do paciente específico. Se você opera uma cirurgia ortognática junto com a DTM, se o paciente tiver indicação, e você não tira o agente causal, que é justamente o psíquicos, por exemplo, o paciente vai ter pioras depois da mesma forma, porque não é a cirurgia que vai tirar ele da dor. Claro, o mau engrenamento dentário pode causar problema na TM? Pode, eu creio que sim, mas a parafunção, que é justamente ficar apertando os dentes noturnamente, até diurnamente, isso tem provocado um grande desgaste na articulação dos pacientes. E hoje, a doença do momento, como eu falei, é a DTM. O paciente chega até hoje no consultório para poder reclamar de DTM. E claro, a apneia é ruim? Claro que é ruim. O paciente que tem apneia, ele não dorme bem. Isso tudo faz com que desencadeie um apertamento dentário. Então, quando você mostra para o paciente que ele tem uma DTM, que ele tem uma dor na musculatura, tem dor na articulação, e a apneia dele, que é o queixinho para trás, que se a gente conseguir fazer esse avanço, vai ter uma melhora na qualidade respiratória, que consequentemente ele vai ter uma melhora nesse apertamento dentário, aí fica o tratamento correto. Agora, só operar articulação e não tratar esses casos do paciente voltar a dormir bem, praticar exercícios físicos que a gente recomenda, ter boa qualidade de sono, a gente não consegue um paciente, um resultado satisfatório para tratamento de DTM. Tanto é que a DTM hoje é o mais complexo que tem de tratamento, ao meu ver, tá? Porque não depende só da gente, depende muito do paciente para tratar essa parte. A DTM está associada à qualidade de vida do paciente, então tem que ter colaboração do paciente também, né? Sem sombra de dúvida. Totalmente favorável a isso. Se não houver a colaboração do paciente, só o tratamento por si só não resolve. É porque às vezes o paciente ele tem uma dor na articulação e às vezes ele acha que o problema está na articulação e na verdade está numa deformidade severa que ele tem e que gera essa dor também, que é possível esses casos, né? Sim, mas tem muitos pacientes que não têm a deformidade esquelética e têm a DTM. Sim. Então, tem pacientes que têm a DTM e também têm a deformidade esquelética. Então, a minha forma hoje de tratar a DTM, eu sou muito conservador. Eu não saio operando a articulação, a gente tem que tratar, o primeiro estágio do tratamento, que é o clínico. O clínico tem que estar bem resolvido, para depois você fazer qualquer tipo de intervenção, se for o caso, na articulação. Vamos falar do preparo ortodôntico, Dr. Bernardo, que é uma área que você tem uma destreza pela formação na ortodontia. Hoje o paciente ortocirúrgico, ele é preparado em quanto tempo para a cirurgia ortognática? Imagine do caso mais simples até o caso mais complexo, até o dia da cirurgia. Hoje nós podemos colocar aparelho fixo, nós podemos usar os aparelhos, os alinhadores, a gente pode usar tratamento híbrido, que é alinhadores junto com o aparelho fixo. Então, hoje é muito relativo. Tem pacientes que chegam no seu consultório com a biprotrusão, que é os dentes biprotrusão, o paciente que tem os dentes bem para frente, bicudo, para o público poder entender. Não adianta você operar o paciente dessa forma, porque ele vai ficar insatisfeito. Então, nesse caso, muitas das vezes você tem que extrair premolares para poder voltar o dente para a posição correta, para ele deixar de estar vestibularizado para frente, para poder ter uma melhora no suporte labial, para o lábio ir para trás. Depois você faz a cirurgia ortognática. Tem pacientes, aí, nesse caso, é mais demorados. 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, 2 anos e meio. Porque a gente tem que alinhar todos os dentes primeiro, lá no fio retangular, fazer as extrações e fazer o fechamento dos espaços com a mecânica ortodôntica. Outros pacientes não. Alinha e nivela, 6 meses, 4 meses, 8 meses, está pronto para ser operado. Então, isso vai muito de paciente para paciente e muito de caso para caso. Tem paciente chega no consultório que eu falo, o seu caso, se quiser já solicitar a cirurgia, já pode solicitar, porque você está pronto para operar.
Então, esse caso, o paciente ele nem usa aparelho, quando o paciente está em classe 1 fechadinho. Esse é o benefício antecipado? O benefício antecipado, ele existe, eu só faço ele dessa forma, quando o paciente já está em classe 1 fechado. O paciente ele pode ter uma classe 2 dentária, desproporcional da maxilo-camandíbula, mordendo errado, mas quando você pega os modelos de gesso ou os modelos escaneados e coloca em classe 1, ele se encaixa perfeitamente. Esse paciente não há necessidade de você para um tratamento ortodôntico. Aí, nesse caso, você monta o aparelho 1 ou 2 dias antes da cirurgia, porque os dentes vão estar bem encaixados. Agora, quando você pega um paciente que ele é classe 2 ou um paciente que é classe 3, os dentes para frente ou dentes para trás, que os modelos não se encaixam corretamente, esses casos eu não faço o benefício antecipado. Trata primeiro a ortodontia, devolve a oclusão do paciente depois, de forma que quando você pega os modelos se encaixa em classe 1, para depois você ir para a cirurgia. Então, eu como ortodontista, todos os meses eu moldo o paciente. Tem um paciente que eu operei agora, tem 15 dias, que eu falava para ele: seu fulano, o senhor mês que vem venha preparado, porque vai chegar 8 horas da manhã, eu vou moldá-lo, o senhor vai tomar um cafezinho, enquanto toma preso o gesso, eu vou ver como é que está o seu engrenamento dentário. Por quê? Porque a gente só sabe ver o engrenamento com os dentes, com os modelos de gesso para poder encaixar. Então, o paciente quando mostra todo errado, você sabe se está pronto para operar? Você não sabe. Tem que ter um modelo de gesso ali para saber. É diferente quando o paciente já chega, morde, encaixadinho. Você não precisa de modelo, você sabe que ali está bem encaixado. Então, nesses casos, a gente tem que fazer todos os meses ajustes ortodônticos para o paciente ir para a cirurgia. Esse paciente eu moldei durante 6 meses, todos os meses. Aí eu viro o modelo, o que preciso fazer? Regular tal bracket. Pega o dente um pouco para cima, um pouco para baixo. Fecha um diastema que tem ali, que é o espaço entre os dentes. A hora que eu ver que o dente engrenou, vamos para a cirurgia. Aí é hora de operar. Então, tem paciente que a gente prepara com 4 meses, tem paciente prepara com 6 meses, tem paciente prepara com 1 ano, com 2 anos, com 2 anos e meio, tem paciente que não precisa nem de tratamento para poder ir para a cirurgia. Aí é onde o planejamento bem assertivo, a gente vai fazer um estudo de cada paciente. Hoje o paciente ortocirúrgico, desde o início da ortodontia até o final do pós-operatório, operou, aí tem o pós-operatório e aí você dá alta para esse paciente. Quanto tempo é, em média, o início do tratamento até a alta desse paciente? Eu sou muito chato na parte ortodôntica para tratar. Então, assim, eu opero o paciente quando eu tenho uma estabilidade oclusal boa. Os meus pacientes, quase todos eles pós-ortognática, têm pouquíssimas movimentações dentárias para poder fazer. Então, mas respondendo a sua pergunta, normalmente o paciente quando opera, ele fica aí mais uns 3, 4 meses de aparelho. Estando tudo ok, nós removemos o aparelho do paciente com 4 meses. Um benefício que eu acho muito importante pós-operatório é o uso de elásticos. Então, hoje, a gente usa elástico pós-operatório de imediato. O meu paciente hoje ele fica uma semaninha com a boca travada, com elásticos, não é com fio como era antigamente. Sim. Né? Para poder... O que a gente vê com isso aí? Que pós-ortognática, a hora que os dentes estão em classe 1, o elástico dá uma puxada. Ele acaba engrenando melhor os seus dentes, fazendo com que poucas movimentações depois da cirurgia o ortodontista tem que estar fazendo. Então, em torno aí de 4 meses, 5 meses, a gente já consegue liberar o paciente até do aparelho depois. Pensando, dependendo do caso, se a gente falar de 1 ano aí de preparo orto, média de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Já está liberado. O paciente desde o começo do tratamento. É um tempo, assim, muito tranquilo, vamos dizer assim. Assim, o paciente hoje, ele hoje mudou muito a ortodontia também, né? Então, tem os aparelhos bons, nós temos uma movimentação boa para o que a gente possa estar fazendo. Os pacientes hoje estão mais colaborativos também. A gente tem meio de fixações de aparelhos a qual o bracket não fica soltando. Então, tudo isso faz com que atrase o tratamento ortodôntico. Tanto ele para a cirurgia ortognática, em preparo para a cirurgia, ou não. Então, normalmente, o paciente, quando monta o aparelho, 1 ano e meio, aí ele já está de alta da buco e da ortodontia junto. Eu preciso falar dos aparelhos que é uma realidade hoje dentro da ortodontia, que são os alinhadores. É possível fazer o preparo da cirurgia ortognática com alinhador? E como você faz a cirurgia uma vez que o paciente é preparado com alinhador, doutor?
Hoje tem paciente que chega, doutor, não quero usar aparelho fixo, eu preciso fazer alinhadores. Então, o que você tem que fazer é um planejamento. Então, você não pode chegar no alinhador e falar, alinhador, eu vou devolver o dente já na oclusão para o paciente. Certo, não. O tratamento com alinhadores, ele tem que ser feito junto com o ortodontista e com o bucomaxilo, para o orto saber que a gente precisa operar esse paciente. Então, o paciente pode fazer sim o tratamento com alinhadores, sem problema nenhum. Porém, quando os modelos de gesso, eu sempre falo dos modelos, ou escaneamento, a gente escaneia os modelos, encaixou em classe 1, está pronto para a cirurgia. Só que o paciente meu que usa alinhador, ele está ciente que um tempo antes da cirurgia, ele tem que montar aparelho fixo na arcada superior e inferior. Para quê? Para poder ajudar no uso dos elásticos pós-operatório. Onde eu falei anteriormente que os elásticos têm um grande poder de movimentação e para estabilização da mordida no pós-operatório. Então, o meu paciente, 2 dias antes da cirurgia, eu monto o aparelho fixo superior e inferior dele. Hoje a gente sabe que o tratamento da cirurgia ortognática é um tratamento multidisciplinar e que envolve ortodontista, bucomaxilo, né, algumas outras áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho do atendimento humanizado, né? Você falou aí de um caso de uma paciente que estava emotiva e que passou por um processo na vida aí que obviamente a cirurgia ortognática mudou a vida dela. Como que você lida com esse lado do paciente? Porque às vezes você tem que ser psicólogo, né? Essa hora que muitas vezes, né? O paciente chora, se abre, é uma consulta longa, né? Porque você precisa entender o porquê que o paciente está ali. Como que o Dr. Bernardo abraça esse paciente cirúrgico, já que muitas das vezes ele chega com outras queixas que muitas das vezes foge até da sua expertise, né? Enfim, você precisa saber lidar com isso. Como que é isso, doutor? Os nossos pacientes, quando a gente vê que tem um fator psicológico, eu sempre peço avaliação psicológica prévia, primeiramente. Em relação à psicologia, eu já tive vários pacientes meus que cirurgia autorizada, e eu vi que ele não estava bem com o coração dele. Eu falei, fulano, aconteceu alguma coisa? Ele, doutor, eu não estou no meu momento de operar, eu não estou aceitando. Não, cara, o seu coração tem que estar em paz para poder operar. Vamos fazer primeiramente um planejamento psicológico, vamos fazer um tratamento, você tem que aceitar primeiro essa transformação que vai ser para depois você operar. E os pacientes quando estão com o coração apertado, cara, eu falo, não opera. Então, o coração do paciente tem que estar bem, a cabeça tem que estar boa. Então, eu costumo falar que pensamento positivo atrai muita coisa positiva. Pensamento negativo também atrai coisas negativas. Então, a parte psíquica, quando a gente sente isso do paciente, a gente sempre pede ajuda na parte psicológica. Os nossos pacientes, eu sempre solicito também que procure um nutricionista prévio, porque a alimentação vai ser diferente. Então, vai ficar aí 40 dias comendo alimentação pastosa. Então, o paciente ele vai perder nutrientes do organismo. Então, os nossos pacientes, eu sempre solicito que vá para o nutricionista, fazer uma avaliação nutricional prévia, para o nutricionista fazer uma nutrição balanceada para ele, para cada paciente, para ele poder não perder peso na cirurgia ortognática. Que é muito importante essa questão nutricional. Importantíssimo, né? com certeza. Fundamental. Até mesmo para a cicatrização óssea. Né? Para a recuperação do paciente. Isso. Doutor Bernardo, a gente tem feito muito evento de orto cirúrgico, onde a gente conversa muito com os ortodontistas, né? A relação aí do ortodontista com o bucomaxilo. E a gente faz uma pesquisa entre os ortodontistas no dia do evento, quando a gente organiza. Qual é a relação dele com o bucomaxilo? Né? Qual a experiência dele com cirurgia ortognática? Enfim, a gente tenta extrair o máximo do ortodontista com relação a essa questão. E você, obviamente, como um profissional da área também, vai saber falar melhor. O que os ortodontistas relatam muitas das vezes ele se vê sozinho depois da cirurgia, do tipo assim, o cirurgião operou e acabou, né? Agora tá aí. Agora é com ele. Agora é com ele. Devolvo para você. E às vezes acontece alguns imprevistos também no pós. E já ouvi muitos relatos de ortodontistas escreverem pra gente que o bucomaxilo só quer saber de operar.
Ele só quer operar. Depois que operou, acabou. Você não vê mais ele, não consegue falar mais com o cirurgião, tem dificuldade. E a gente que é da parte da buco, a gente até entende um pouco isso, né? Porque o bucomaxilo, ele cresceu pensando só na cirurgia. O negócio dele é operar, só quer operar. Então eu queria que você falasse como que é a sua relação com o ortodontista, porque você já teve dos dois lados, está desse lado, mas entende o outro lado também. Como que é a sua relação com o ortodontista, né? Como que é a tratativa com o orto, como que você se dispõe para poder cuidar desse paciente, porque uma vez que o orto mandou, o paciente é do ortodontista, ok? Ele passa a ser seu paciente, mas ele veio de lá e, obviamente, você precisa devolver esse paciente da melhor maneira possível. Me fale um pouquinho como que é esse seu trabalho com os ortodontistas. Eu sou um pouco diferente de um pouco que você falou. Eu não penso em operar. Eu só opero quando tem uma estabilidade oclusal. Eu já cansei de perder paciente, doutor, eu preciso operar rápido. Cara, os seus modelos não estão encaixando, cara, não está legal. O seu orto vai dar trabalho depois para poder finalizar a sua ortodontia. Porque daí depois você opera, aí o cirurgião faz da seguinte forma, vai lá no seu ortodontista, que agora ele vai resolver. Aí o paciente chega no orto, cara, eu não consigo resolver, finalizar seu caso, que é o dia que tá, volta no seu buco de novo. Aí fica aquele jogo de ping-pong. Então eu só opero o paciente quando há a possibilidade de ter um bom engrenamento dentário, senão eu não opero. Tem muitos ortodontistas que mandam paciente e eu faço uma cartinha, favor fazer, solicito ao ortodontista. Extração de dente ou planificar a curva de espia, fechar a diastema ali assado, tudo isso. Então, os meus pacientes, quando eu devolvo para o orto, cara, eu devolvo sim. O paciente, eu não opero ele, eu falo assim para o paciente, agora vai no seu orto lá, o mês que vem já isso está liberado. Não. Eu fico com o paciente na minha cadeira 4 a 5 meses, toda semana praticamente vendo o paciente usando elástico. Tá um pouquinho de classe 2. Uso um elásticozinho para poder melhorar. Eu não deixo para o orto isso. Como eu também sou ortodontista, eu também sei como tratar essa parte com elástico. Então, quando eu devolvo para o paciente para o ortodontista, cara, já está show de bola. É fazer pouquíssimas correções. Agora, eu não opero o paciente se os modelos não tiverem uma boa estabilidade oclusal. Que eu vejo uma grande vantagem no seu caso, porque uma das dificuldades que o ortodontista relata para a gente nesses eventos é essa comunicação que às vezes não tem. Que não tem. Que não tem. E muitas vezes operei, agora vai para o seu orto lá, agora você finaliza seu caso com o orto. E não é bem assim, né? Eu acho assim, o filho são dos dois. Eu penso assim, tá? O filho é do ortodontista, o filho também é do bucomaxilo. Eu acho assim, tem que ter uma confiança recíproca entre os dois profissionais. Então, eu pego o paciente de ortodontista que eu falo, fulano, será que não é melhor aqui a gente fazer tal movimento? Então, tem orto, vamos extrair 2 dentes inferiores para poder dar o vegete, que é o espaço entre os dentes, para poder avançar. Eu falei, calma, se você fizer isso, você pode gerar um transtorno transversal, você pode cruzar a mordida e ter que segmentar a sua maxila depois, para poder resolver. Então, isso tudo a gente dá para o ortodontista essa ferramenta para ele também. De falar, fulano, vamos trabalhar junto nesse caso? O que você planejou, orto, nesse caso? Planejei isso. O que você acha de fazer isso junto? Beleza, tá tranquilo. Então, assim, a gente trabalhando junto com os ortos, eu acho que tem uma grande diferença do resultado final para o paciente. E hoje, falando em ortodontista, você pode ter certeza, se você pegar no consultório 10 documentações dos ortos e brincar 2 ali ou 3 tinha uma indicação de ortognática e o orto ele não viu isso aí ou ele quer compensar o problema do paciente. O diagnóstico é difícil, muitas das vezes. Então, assim, é onde a gente entra para poder ter esse auxílio junto com os ortodontistas. Não que eles não tenham capacidade de planejar, não é isso. Agora, quando o orto planeja junto com o bucomaxilo, cara, é fantástico. Ele é muito bom. Os ortos que te indicam a cirurgia, a maior parte deles sabe que você é ortodontista ou não? Às vezes eu falo para eles. Recentemente, a doutora que eu mandei para ela um paciente, não me recordo. Vou te mandar outro aí. Eu falei, doutora, eu sou orto também. Aí eu falei, mas fica tranquila que eu não vou roubar o seu paciente. Eu não vou roubar seu paciente. O ruim é quando você fala,
que o paciente sabe que você é orto, cara, e aí ele fala, doutor, eu quero passar para cá ortodontia. Eu falei, cara, não faz isso comigo. Aí eu vou estar sacaneando o colega, entendeu? E aí, muitas das vezes, cara, eu quero tratar. Não, você vai tratar lá no seu dentista. Vou ajudar ela, a gente vai fazer. E você vai lá, trata a ortodontista lá, a ortodontia lá e você volta. Então, a gente tem que ser esse coleguismo que a gente fala, né? Até porque uma vez que a gente sabe de casos assim, né, que o cirurgião às vezes recebe do orto e acaba não conseguindo finalizar e às vezes acaba indicando outro orto, né? Do tipo assim, eu tenho um orto que o cara é bom para preparar e, de certa forma, ele tá pensando no paciente. Mas ele pode também ser sabotado, né? Porque eu mandei pro cirurgião e o cara mandou para outro orto, né? Então, eu acho que isso tem que vir do ortodontista. Ó, doutor, eu não tô conseguindo chegar onde você quer. O que você pode fazer? Você pode me ajudar? Porque a gente tem que pensar no paciente, né? Sim, o paciente, claro, que é o objetivo principal, né? Mas essa relação sua com o ortodontista, ela é bem interessante, né, cara? Porque o ortodontista, ele quer... O que eles relatam é falar assim, a cabeça do cirurgião às vezes a gente não entende, né? Porque o cirurgião é um bicho que o negócio dele é rasgar, cortar, é rasgar o negócio e fazer. E aí você tem esse lado da ortodontia, que na verdade veio primeiro do que a bucomaxilo, porque eu vejo muito bucomaxilo, que o cara faz a bucomaxilo e depois ele vai para ortodontia. De verdade, eu acho que você é o único. Foi ao contrário. Para boca. Isso é bem interessante. Mas tem que ter essa ligação com o orto, cara. Sem sombra de dúvida. Mas volto a falar, tem que ter um alinhamento com o orto e eu não opero o paciente por operar. Eu opero quando há a possibilidade de encaixe dentário para poder ir para a cirurgia. Porque senão, depois quem sofre depois é o orto. Aí o orto fala, poxa, agora o cara me entregou desse jeito que eu vou fazer o que agora? E aí é onde começam os problemas, entendeu? O jogo de ping-pong. Vai lá que ele te operou, mas que o orto é ele que tem que tratar. E aí começa esse jogo empurra-empurra. Os problemas existem só para quem opera e tem que estar bem ciente que quando tem um problema, obviamente, tem que estar pronto para resolver, né? Dr. Bernardo, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre o pós-operatório, que é importante ele entender do pós-operatório lá no início do tratamento, porque é algo que ele não vai ter como fugir, né? Ele vai precisar passar pelo pós-operatório, ele vai ter que fazer aí, muitas das vezes o tratamento de um segundo profissional, seja nutricionista, uma fisio, algo desse tipo. Então eu queria que você falasse um pouquinho do pós-operatório do seu paciente. Esse paciente, muitas das vezes, ele tem dúvida com relação à alimentação. O que você indica para o paciente com relação à alimentação após a cirurgia ortognática? Me fale um pouquinho sobre isso do pós, doutor. Todo paciente que vai ser operado, a gente tem uma conversa muito boa, não só com o paciente. E eu sempre falo para o paciente, quem vai lhe acompanhar no pós-operatório? É minha mãe ou minha irmã. Então você vai trazer junto aqui para a gente poder conversar. Tem paciente que eu explico tudo no consultório, dou por escrito o que vai acontecer. No outro dia chega as mensagens do familiar. Está acontecendo isso, está sangrando, que a garganta está arranhando. A gente sabe que vai sangrar o nasal. Sim, sangramento nasal. Tem paciente que tem um edema maior que o outro. O paciente tem uma dificuldade respiratória. Então, eu sempre peço para os pacientes levar o acompanhante para poder explicar o que é normal da cirurgia. Mas eu sempre falo, dor não sente. Sente desconforto respiratório e desconforto que está o edema causado. Pós-operatório, ele fica ciente que ele vai ficar, a técnica que eu utilizo, tá? O paciente ficou uma semaninha ali, 5 dias, mais ou menos, com elásticos intermaxilares, e nesse intervalo da alimentação ele vai se alimentar por seringa, por soro, por amotilia, que é de ketchup, que eu falo. E aí, depois que solta o bloqueio, eu sempre oriento o paciente a começar ele mesmo fazer os exercícios em casa. Exercícios mímicos faciais para já começar a liberar a musculatura. Ele mesmo já pode fazer as drenagens linfáticas com creme ou embaixo do chuveiro. Ele já pode começar a forçar para abrir a boca. Ele já pode começar a iniciar os movimentos para um lado, para o outro, de lateralidade protrusívica para frente. Então, o paciente, quando ele está com 20 dias pós-operatório, com 30, ele já está com a abertura de boca boa. Porque eu já iniciei para ele a fisioterapia para ele poder fazer em casa. E aí, depois de uns 30 dias, eu sempre solicito que vá à fisioterapeuta
para poder fazer um acompanhamento e com fono também, muitas das vezes, para poder fazer liberação da musculatura facial. Mas não pode, eu deixo bem escrito, não pode fazer força para forçar para abrir a boca. A fisioterapia é liberação da musculatura facial. Essa aqui é a técnica que a gente utiliza, que o paciente não tem nenhum tipo de problema pós-operatório. De questão de reabordagem, eu já tive 2 reabordagens já por causa de físio. Forçaram demais e a placa entortou e teve que reoperar o paciente. Tive 2 casos já desse jeito, mas foram os únicos também. Então, mas o pós-operatório, fono, físio, nutrição, ele é muito bem-vindo, sem sombra de dúvida. O paciente, depois desse período aí, quanto tempo ele consegue voltar a se alimentar normalmente, comer um macarrão, a carne já é um pouco mais dura? Eu queria que você falasse aí desses primeiros 15 dias, 30 dias, a alimentação. O que eu sugiro é uns 30, 40 dias, uma alimentação mais pastosa mesmo, tá? Pastosa, liquidificado pastosa, líquida pastosa. Após os 30, 40 dias, já pode ofertar um arroz, um feijãozinho, uma batatinha, onde a nutricionista vai entrar para poder ajudar a gente também. Eu tenho uma situação engraçada que eu operei uma paciente, posso falar o nome dela? Pode. É a doutora Cris, ela vai saber o que eu estou falando. Eu operei ela e o esposo dela, ela é nutricionista. E ela passou por um perrengue, questão da nutrição. E ela gerou, poxa, eu sou nutri. E hoje ela é especializada nutri para paciente ortognático, aqui em Brasília. Então, hoje ela trabalha, eu indico, todos os meus pacientes eu indico para ela poder fazer todo esse trabalho nutricional para o paciente, questão de como vai ser os primeiros dias, ela já sabe de tudo, cara. Faz um cardápio de acordo com o que o paciente gosta. 40 dias já pode liberar isso, com 60 dias isso, com 90 dias isso. Agora, o paciente, quando não vai nela, eu sempre oriento. Uns 40 dias depois já pode comer arroz, feijão, carne moída, um franguinho desfiado. Agora, morder mesmo é 5, 6 meses que eu oriento. A morder coisas mais duras mesmo, entendeu? Para comer um torresmo. Vai uns 5, 6 meses para morder um torresmo. Você tem que deixar longe aí, pelo amor de Deus. Deixa longe. Deixa longe esse torresmo aí. Deixa longe, porque o pós-operatório tem que seguir. Sim. Sabe? Então, como toda cirurgia, né? E todos os pacientes que a gente fazem, Ismael, com toda sinceridade, você pergunta, você faria tudo de novo? Você passaria por um nariz congestionado de novo? Você passaria por um edema novamente? Você passaria sem ficar comendo? Doutor, pelo resultado, eu faria tudo de novo. Então, são muito raros os pacientes que falam, não sei se eu faria, muito pesado. Então, é tranquila a cirurgia. Dor não sente, é desconfortável nos primeiros 7 a 15 dias. Dr. Bernardo Colnaghi, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Você sabe que 1 hora passa rápido, né? Você percebeu que voa. Tem quanto tempo já? Passou de 1 hora. Deu quanto tempo? Já passou de 1 hora. Passou de 1 hora já. E olha que você falou que não estava acostumado a fazer podcast, né? Ele falou assim pra mim, mas travado, né? Eu tô acostumado a gravar, rapaz. Só foi os primeiros 5 minutos. O homem engatou e foi embora. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Um prazer mesmo. A gente obviamente vai ter outras oportunidades. Quero ir lá na tua clínica, a gente gravar lá. Vamos lá. Fazer um bate-papo lá. Vamos fazer. Fazer esse modelo aqui mais no ambiente que identifique também com o paciente. Eu já vi você gravando lá com o paciente lá. Sei que dá pra gente aquela poltrona ali sua ali, onde ficou o paciente, ficou você ali. Ali só colocar 2 microfones no tripé, a gente fica ali 2 horas batendo papo tranquilamente. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Obrigado, viu, doutor? Eu quero agradecer pelo convite aí do Ismael, pela oportunidade de a gente poder passar um pouco daquilo que a gente sabe. A vida nossa é uma correria de consultório. Não é fácil a gente ficar operando, e também não é fácil falar nas câmeras também, estou sendo bem sincero, eu fico muito nervoso, inclusive. Mas eu só até agradecer a você, agradecer a GenMed também pelo apoio da gente estar aqui. Agradecer a todo o seu público também, pelos seus seguidores. Espero ter contribuído aí alguma coisa, pelo pouco que a gente sabe, com os colegas ou com os futuros colegas que estão por vir também. Eu que agradeço, meu amigo. Um prazer imenso. A gente vai estar compartilhando alguns conteúdos
desse episódio, não só na Bucocast, mas no Ortognática sim também, porque esse conteúdo é 100% de cirurgia ortognática, e lá a gente tem uns pacientes que nos acompanham também. Vamos colocar na descrição do link aqui os contatos do Dr. Bernardo, e você que tem alguma dúvida com relação ao que foi tratado aqui hoje, você pode também estar tirando suas dúvidas. Primeira vez que você gravou podcast, né? Primeira vez. Primeira vez. É mais fácil uma cirurgia de maxila, mandíbula e mento ou fazer um podcast? Sem sombra de dúvida, uma cirurgia. Sem sombra de dúvida, cara. Não tem nem comparação. Você foi bem pra caramba, pô. Não tem nem comparação, cara. 2 horas, 3 horas lá operando o paciente. Me dá uma cirurgia, mas não me dá na frente do Ismael de novo. Não me dá um podcast. Não me dá um podcast. Me dá 10 ortognáticos, mas eu não quero ver um podcast. É tenso, mas é assim mesmo. Tranquilo. Meu amigo, obrigado. Valeu. Desculpa alguma coisa, muito obrigado. É isso, tamo junto. Tá tranquilo. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal da Bucocast. Fazer um agradecimento especial aqui a Gimédio, Fred. Obrigado pela oportunidade. A Josi também. E estamos à disposição. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.